Bom, inicialmente, candidato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Nós do PSTU que agradecemos o espaço. Eu sou o Thiago Risse, estou com a editora do portal BHZ, Cristiana Andrade, e com os repórteres Vitor Fornes e Rafael de Oliveira. Prazer. A gente vai começar agora esse primeiro bloco, né, com perguntas temáticas sobre áreas. Vou começar com uma pergunta que eu estou abrindo para todo candidato, que me parece que é a maior preocupação dos servidores. Há 2 anos, o Fernando Pimentel começou a escalonar, né, parcelar os salários, enfim, 3 parcelas durante um mês e em alguns atrasos, inclusive, dessas parcelas. E aí eu queria saber de você, primeiro, obviamente, o que pensa desse parcelamento e qual que é a sua promessa, qual que é o seu compromisso caso eleito, se vai conseguir regularizar já no primeiro mês seu, se vai precisar de um tempo, qual que é a sua previsão? Então, o debate que a gente tem feito com toda a população, com a classe trabalhadora, né, os trabalhadores, inclusive, do serviço público, que tanto o governo de Anastasia quanto de Aécio e agora Pimentel, eles quiseram, né, e tiveram prioridades para garantir o pagamento da dívida e a garantia aí do lucro dos grandes bancos e das grandes empresas. A prioridade deles não foram a classe trabalhadora. Falo isso por quê? Tanto a Aécio como a Anastasia implementaram um choque de gestão, que atacou diretamente o direito dos trabalhadores do serviço público. E agora, posteriormente, com o mandato de Pimentel, aprofunda-se também um ataque, através do parcelamento de salários e também de terceirizações, né, um processo para ir trazer prejuízos aos trabalhadores de fato. A proposta do PSTU, né, é que a prioridade para nós é o pagamento em dia dos trabalhadores do serviço público, inclusive melhoria nos ambientes de trabalho e nas condições de trabalho do serviço público aí, dos trabalhadores e trabalhadoras. Consegue se comprometer, assim que assumir, caso eleito, regularizar? Com certeza. Prioridade nossa do PSTU é regularizar essa situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Candidato, gostaria de saber qual que é a proposta do senhor para o piso salarial dos professores. Em Minas Gerais, o salário inicial para professor, para a jornada de 24 horas semanais, está em torno de R$ 1.980, com um abono de R$ 153. Lá no Maranhão, o governador Flávio Dino conseguiu elevar o piso salarial para R$ 5.700, tornando os professores maranhenses, né, com o teto maior no país. O que o senhor pensa fazer sobre isso aqui em Minas Gerais? Então, nós do PSTU defendemos já há um bom tempo, e agora dentro do nosso programa, né, que seja pago o salário aí calculado pelo DIEESE, né, o salário mínimo que gira na casa aí de R$ 4.000 para os trabalhadores de conjunto. É uma forma de melhorar a qualidade de vida tanto dos trabalhadores no serviço público como no setor privado. É uma luta que a gente tem constante e que a gente exige que seja feita. Só para complementar, R$ 4.000 para todos os servidores? Não, isso nós estamos falando de piso, né? Inicial, que seria a qualidade para melhorar aí a questão salarial dos trabalhadores, isso. Todos aqueles que estiverem abaixo para a gente melhorar aí a qualidade, sim, do salário. Mas você acha que é possível, hoje não está conseguindo nem pagar em dia os servidores, acha que é possível elevar para 4.000 o piso dos trabalhadores de educação? É possível elevar em todo o país. O que a gente vive hoje, infelizmente, no nosso país, é que os grandes bancos e as grandes empresas, né, exploram muito os nossos trabalhadores. E o Estado, em conluio com isso, aplica também, né, dentro do serviço público. Porque hoje nós temos aqui as grandes mineradoras que estão aqui, a grande indústria do setor metalúrgico, siderúrgico, nós temos o agronegócio, que tem um lucro muito alto, né, porém fica na mão de quem? De muito poucas pessoas. Então nós do PSTU estamos defendendo a reestatização das empresas que foram entregues para o patrimônio privado e que hoje tem uma alta lucratividade. Por exemplo, a gente tem Vale, né? Hoje nós temos aí isso no setor da mineração, nós temos no setor metalúrgico, nós temos Usiminas, Açuminas, várias outras empresas também que foram entregues para o capital privado, que foram construídas com dinheiro público. E também tem uma questão do agronegócio, que nós temos que fazer uma reforma agrária e, de fato, colocar na mão do trabalhador do campo. Então, com essas medidas e com a construção e organização dos conselhos populares, a gente acredita que é bem possível melhorar a vida aí das pessoas aqui no nosso estado. Seria, então, principalmente do lucro dessas empresas que seriam reestatizadas. Isso, ficaria... E tem uma ideia como seria esse processo para reestatizar? Então, tipo, Vale, empresas gigantes hoje? Isso, na verdade, nós estamos defendendo, inclusive, que não tenha indenização para essas empresas. Elas foram entregues a preço de banana aí.
E só no primeiro ano, por exemplo, da Vale do Rio Doce, com o lucro que ela teve, ela já pagou praticamente todo o valor que ela comprou esse espaço. E hoje exploram, né, o nosso solo, exploram as nossas riquezas, exploram os nossos trabalhadores, né, através de baixos salários que são pagos, e ainda promove catástrofes, né, como foi a que aconteceu em Mariana, trazendo um dano aí irreversível, né, levando vidas, detonando o nosso meio ambiente, né, e trazendo um prejuízo enorme para a nossa população. Então, por isso nós defendemos. Nós estamos falando o seguinte, temos que parar de pagar a dívida, esse é um dos pontos, né, reestatizar todas essas empresas que foram entregues, né, ao capital privado que tem uma alta lucratividade, né, e ter o controle sobre o trabalhador, sobre o controle dos trabalhadores, sobre o sistema financeiro, para que aí a gente defina para onde vai ser de fato investida a verba. E dentre elas está aí o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. Candidato, vou pedir a gentileza para que você se vire. A gente vai começar aí com a primeira pergunta de convidados. É a Graziele Martins. Pode soltar, Letícia, por gentileza. Um grande problema para as mulheres é a volta ao mercado de trabalho após serem mães. Sabemos que por falta de creche e por onde deixar as suas crianças, elas têm maior dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. Como o Estado pode ajudar essas mães a voltar para o mercado de trabalho? Deixa eu só acreditá-la corretamente. Graziele Martins, ela é integrante do coletivo Campanha, da Campanha Libertas. É um grupo de jornalistas que se propõe a cobrir essas eleições sob o foco da mulher. Entendi. Dentro do nosso plano, né, de obras públicas, né, uma das prioridades para o PSTU é, de fato, uma ampliação do número de creches, né, e de geração de empregos. Né, nós temos aí, para geração de emprego, com toda essa medida que a gente pretende tomar caso eleito, da reestatização, do não pagamento da dívida, né, do gerenciamento das riquezas do Estado através dos conselhos de trabalhadores, com toda essa grana a gente investir num plano de obras públicas, que aí com a criação de novas ferrovias, ampliação das rodovias, construção de mais creches, hospitais, escolas, bibliotecas, a gente consegue gerar mais emprego, né, reduzir também a jornada de trabalho, que hoje é um impedimento para que se tenha mais postos de trabalho no nosso estado, é uma jornada muito alta, né, de trabalho que os trabalhadores estão expostos, e reduzindo isso a gente gera mais emprego. A gente vai criar obras públicas para gerar emprego e vamos também reduzir a jornada de trabalho para assim ampliar os postos de trabalho e garantir aí, no caso, né, um emprego para as mulheres aí. Candidato, agora uma pergunta relacionada à saúde. 40% da demanda hospitalar atendida hoje em Belo Horizonte são de pessoas que vêm do interior do estado porque não conseguem ser atendidas no hospital de lá. Só para ter um exemplo, assim, em 2017, no passado, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 4.000 partos de mulheres que vieram do interior para ser atendidas na capital. Qual seria uma solução para ampliar o atendimento da saúde em todo o estado? O nosso projeto, nós estamos trabalhando muito com a questão da estatização de todo o sistema privado que hoje atua na saúde. Porque para nós, saúde não é mercadoria. E enquanto tiver empresas e planos de saúde tendo lucro da forma que tem, através do adoecimento, da morte e do sofrimento das pessoas, nós não vamos conseguir mudar essa realidade. Nós defendemos um SUS 100%, né, gratuito, de qualidade, sob o controle dos usuários, dos trabalhadores que trabalham no SUS, para que a gente, de fato, possa melhorar a qualidade. Né? A questão de saúde, ela tem que ser gratuita e de qualidade para todas as pessoas. Entendi. Quando você diz estatização, você pode explicar melhor como funcionaria essa proposta? Tirar do controle das mãos hoje do capital privado. Né? Hoje, grandes bancos, grandes planos de saúde, grandes laboratórios, a grande indústria farmacêutica tem uma alta lucratividade em cima do adoecimento e da morte das pessoas. Então, seria colocar tudo sob o controle do SUS mesmo e controlado pelos usuários e trabalhadores. A próxima pergunta agora, candidata, ela é do especialista Robson Sávio Reis. Ele é especialista em segurança pública e ele é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Vou pedir para você se virar, por favor. Em Minas Gerais, é a questão do sistema prisional. Minas Gerais, nos últimos 15 anos, teve um aumento de mais de 500% na sua população prisional. E o Estado não tem como mais investir nesse sistema. Como você pretende resolver o problema prisional no estado de Minas Gerais, tendo em vista a superlotação, tendo em vista o número elevado de presos e tendo em vista principalmente essa política de encarceramento em massa que foi posta em prática nos últimos 15 anos em nosso estado? Então,
a primeira coisa que nós temos que debater, que para melhorar a condição da segurança no nosso estado e no nosso país, primeiramente tem que melhorar a vida das pessoas, né? Hoje, a grande parte da classe trabalhadora, inclusive nas periferias, sofre com a falta de médico, com a falta de emprego, com a falta de investimentos em educação, com a falta para áreas de lazer. Então, falta de tudo para que a população possa, inclusive, o Estado hoje não garante nem o direito ao emprego das pessoas, né? Nem a ter um emprego. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que resolver, que foram as respostas anteriores que eu dei aqui sobre o nosso projeto. Agora, o sistema prisional nosso é um sistema falido. Infelizmente, grande parte, né, do que está hoje dentro dos presídios são filhos da classe trabalhadora e do povo pobre do nosso país. Na sua grande maioria, negros e negras, que não tem nenhuma oportunidade, né, e grande parte da nossa juventude que não tem condição nem de ter um emprego. Então, nós temos que primeiro resolver essa situação. Segundo, nós temos que debater, inclusive, o genocídio que acontece do povo negro dentro da periferia, porque uma parte que está presa, ela não teve nem chance de ter um primeiro julgamento, a se defender. Tem muita gente que está inocente dentro dos nossos presídios. Tem muita gente que já teve o alvará de soltura expedido e ainda não foi liberado. Então, tem uma série de situações que trazem essa situação dentro dos nossos presídios. Agora, precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar condição para que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam ter saúde, possam ter o seu emprego, né? Também temos que trabalhar a questão da desmilitarização da Polícia Militar, essa questão de que ela tem um treinamento por parte do Exército, que faz parte da ditadura militar, que é uma polícia que é opressora, né? Que chega a ser muito violenta, que chega a matar o nosso povo dentro das periferias. Então, nós temos que dar um combate nisso, né? E quando a gente fala da desmilitarização, nós falamos na organização dos comitês de autodefesa, né? Que seria as pessoas poderem ter acesso também a armas e, de forma organizada, poder fazer a sua proteção. Porque hoje as armas estão na mão de quem, meus amigos? Está na mão das milícias, na mão da polícia, na mão do Exército, né? E na mão do tráfico de drogas, dos traficantes. É isso, né? É desse jeito que está. Então, a população que é trabalhadora e tem sofrido muito com isso, porque coloca-se a polícia para guerrear e nesse meio morrem muitas pessoas. Inclusive, uma boa parte, né, que foi ouvida em uma pesquisa recente, dos militares falavam sobre a desmilitarização, porque inclusive os policiais que estão lá, 70% votaram pela desmilitarização, no sentido de falar que a polícia, hoje ela não tem, os policiais não têm nem direito a se organizar lá por dentro, né? Desce a ordem, cumpre, se faz e acontece. E isso tem trazido um problema muito grande. Então, para melhorar, primeiro, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar condições para as pessoas sobreviverem e depois a gente trabalhar essa questão da segurança com a desmilitarização e com os comitês organizados nos bairros. Jordano, só para complementar a sua resposta, de forma breve, até porque a gente tem pelo menos mais uma rodada, você é a favor, então, que libere o porte de arma para toda a população? Quais seriam os critérios? Fale só um pouquinho sobre a sua proposta. Isso, através dos comitês de autodefesa que organizariam a sua defesa nos bairros, nas periferias, nos locais de trabalho e aí faria a sua própria proteção. Mas a liberação viria desses comitês. Os comitês teriam essa autonomia. De forma organizada, isso. E com a população, inclusive, elegendo quem são esses comitês, quem são os conselhos populares, quem de fato vai organizar isso aí. Tá? Candidato... Tem só um outro dado, se for possível colocar, né? Nós temos em Minas aí, tivemos em 2017 agora 433 mulheres assassinadas, 47 LGBTs, colocando em segundo lugar Minas aí nessa escala. Então, a violência é muito forte aqui no nosso estado e as formas que a gente acredita que pode combater envolvendo a população e todas essas questões que eu falei anteriormente aqui. Entendi. Aproveitar que a gente está tocando nesse assunto de armas, de acordo com dados do Anuário de Segurança Pública, no ano passado foram apreendidas 23 mil armas em Minas Gerais. É o maior estado do Brasil com o número de armas apreendidas. Eu ia te perguntar sobre como aumentar o controle dessas armas, da entrada de armas no estado, para conter o aumento da violência. E agora eu gostaria de entender se você é a favor ou não dessa apreensão de armas, já que você é a favor da liberação das armas para todos. É o que a gente está falando.
Com certeza, grande parte dessas armas que foram apreendidas, né, provavelmente elas chegaram de alguma forma dentro do Estado, e é o debate que a gente está fazendo, inclusive, a nível nacional. Quando a gente vai falar da questão da violência e das drogas que entram no país, a gente, não sei se vocês conhecem, mas pelo menos eu não tenho conhecimento e a gente não tem, que tem indústria de arma dentro das periferias, que tem indústria de heroína, de êxtase, de cocaína dentro das periferias, ou que muito menos grandes plantações de maconha dentro das periferias. Então essa arma entra, essas armas, inclusive armas possantes do Exército Brasileiro e de outros exércitos, né, na mão aí do tráfico de drogas. Então, como que isso entra no país? Como que isso chega até o país? Então, por isso que a gente está fazendo esse debate. Quando eu falo que a arma está na mão das milícias, está na mão do tráfico de droga, está na mão da polícia, está na mão do exército, a grande maioria da população está desarmada, principalmente a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, nós defendemos comitês de autodefesa eleitos nos bairros para fazer a proteção realmente da classe trabalhadora e do povo pobre. E aí sim que as pessoas têm autonomia de ter a sua arma para poder se proteger. Vamos, até porque tomamos bastante tempo com isso, teria algum treinamento, algum processo de treinamento? Com certeza, todo um processo de formação, inclusive através dos comitês. Mas o próprio comitê daria o treinamento para essas pessoas? Isso, de forma qual organizada. seria a qualificação desse comitê? Teria policiais? Seria eleita pela população e definida de forma bem criteriosa entre os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos lá, vamos continuar, por gentileza. A próxima pergunta agora, candidata, ela veio de uma leitora nossa que enviou a pergunta pelo Instagram, a Rosa Lacerda. Quais serão as medidas para que as forças policiais do nosso estado, Polícia Militar e Polícia Civil, que se encontram tão sucateadas e sem motivação, voltem a apresentar os mesmos índices de combate à violência, ou seja, buscar maior resposta na área de segurança para a população mineira? Então, é o que a gente fala, né? Primeiro passo, um dos primeiros passos, né, que está no nosso programa para que se melhore a condição na segurança pública, parte do princípio da desmilitarização da polícia militar, né, da organização dos comitês de autodefesa e que a polícia, de fato, esteja a serviço da população e que a população tenha o poder, inclusive, de votar os delegados nas regionais. Os principais cargos da polícia serem eleitos pela população e acompanhados pelos comitês de autodefesa. E se não cumprir aquilo que a população determina o que é bom para ela, que se retire essa pessoa de lá que não representa as vontades da população. Ótimo, emendamos aí bastante sobre segurança, vamos pelo menos dar uma pincelada em mobilidade, meio ambiente. Vou pedir para a Letícia, a gente vai, para você também, a gente vai passar agora uma pergunta do Osias Batista, ele é engenheiro e consultor em transporte e trânsito. Em Belo Horizonte, um déficit em relação à aplicação de recursos públicos na área de mobilidade, com a origem do governo federal. Nós não temos o metrô, não conseguimos acertar o anel rodoviário e não temos sequer definido um projeto do rodoanel. Na sua gestão, qual vai ser a política com relação ao metrô? Vai ser realmente regionalizado? Vai continuar essa mesma conversa política de dois lados que nunca se entenderam? Ou qual vai ser a posição do seu governo? Então, dentro do nosso plano de obras públicas, que é o projeto do PSTU, né, nós vamos trabalhar pela ampliação aí, né, das linhas de metrô e também ampliar a nível de estado a questão das ferrovias e também das estradas de rodagem. Claro que como prioridade as estradas, as linhas férreas aí que foram infelizmente, né, retiradas do nosso estado e que hoje poderiam estar, né, a serviço da população com uma boa qualidade e a custo bem mais baixo. Né? Agora, de fato, é necessário que o Estado assuma o controle disso e que, através dos conselhos populares e de trabalhadores, organizem a melhor forma do investimento para poder ampliar, inclusive, essas linhas de metrô aí. Vou pedir, Vitor, que você faça pergunta também para aproveitar o tema de mobilidade, por gentileza. Candidato, são 40 mil vidas perdidas nas rodovias espalhadas pelo Brasil, né? E aqui em Minas Gerais, 1/10 dessas vidas são perdidas aqui nas nossas rodovias que cortam o estado. Se eleito for, qual política o seu governo vai adotar para tentar reduzir esse número a mais próximo de zero? Primeiramente, nós temos que melhorar muito as estradas aqui de Minas, né? As rodovias, porque realmente são as rodovias que mais matam no país, né? E nós não podemos deixar isso continuar acontecendo.
É uma prioridade que a gente faça uma ampliação delas, né, melhore elas, porque inclusive está dentro do plano de obras públicas, que ajuda a gerar emprego e ainda possibilita a melhoria na qualidade das rodovias, mas como plano prioritário voltar a construir as ferrovias, porque aí a gente com certeza consegue tirar, né, o grande tráfego de veículos que percorrem as nossas estradas, né, e aí melhora a questão do trânsito e também melhora a qualidade no atendimento da população. Só aproveitar esse tema ainda, a gente já tem aqui no nosso estado rodovias concessionadas, né? Qual que seria a postura? Obviamente, novas com pedágio, privatizadas, me parece que com sua postura não estaria dentro do seu plano. E essas que já existem, qual seria a postura do seu governo? Mesmo plano de estatização e reestatização. Colocar sob o controle dos trabalhadores, né, todo o direcionamento disso e que o Estado conduza essa situação. Não fique na mão de empresas que querem lucrar aí, né, com o que o Estado tem de rodovias, né, e se caso tiver ferrovias, que esteja sob controle dos trabalhadores do Estado. Muitos desses contratos, obviamente, prevêem uma multa, né, algum rompimento, isso vai ser um calote, entre aspas, do Estado, ou já prevê no orçamento essa multa e ela é compensada de outra forma? Na verdade, não seria um calote, né? Seria pegar de fato para o Estado aquilo que é dele. Nós entendemos dessa forma, porque, de fato, quem construiu as rodovias todas aqui? Nós temos que fazer essa conversa. E há quanto tempo essas concessionárias estão tendo lucro aí em cima das pessoas? E a carga que os trabalhadores pagam de impostos, né, é muito grande. Já visto isso, a gente pegar no salário de um trabalhador, os 5 meses dos 12 que ele trabalha é para pagar imposto. O trabalhador, a trabalhadora que tem um carro, e às vezes até usa um caminhão para poder trabalhar, é muito caro para ele sobreviver, né? Então nós temos que arrumar formas, né, que as pessoas se envolvam nesse processo, junto do Estado, né, através dos comitês populares, e aí a gente define a melhor forma para a população aí, e a melhoria dessas rodovias. Candidato, queria só que o senhor falasse um pouco mais como é que seriam esses comitês populares, porque da maioria das respostas que o senhor nos deu, tem essa questão da reestatização de vários serviços, né? A gente tem hoje um Estado mais inchado, vários candidatos que já estiveram aqui se propuseram a diminuir o número de secretarias, né? Então, queria também ouvir um pouco do senhor como é que funcionaria essa gestão Estado-população? Né, já que o senhor, pelo que a gente está entendendo, retiraria aí a iniciativa privada de boa parte das iniciativas. Isso é importante, porque hoje o que acontece? Né? Eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu tenho ido. Você tem a nível municipal, Câmara de Vereadores, Prefeitura. A nível de Estado, Assembleia Legislativa, Governo do Estado. E a nível nacional, Senado, Congresso e Presidência, né, da República. E isso aí fica muito longe da população. Eu até entendo que eles sabem o que acontece aqui embaixo. Mas de forma organizada lá em cima, para manter o lucro dos grandes bancos e das grandes empresas, e é prioridade desses governos, e aí eu tenho até feito esse debate, porque se a gente pegar de Fernando Henrique, pegar Lula, Dilma, depois, agora recentemente Temer, e pegar aqui Aécio, Anastasia e Pimentel, a linha de ataques para cima da classe trabalhadora é a mesma. A linha de priorizar o lucro dos grandes bancos e das grandes empresas é para isso que eles atuaram. Então, para nós, são tudo farinha no mesmo saco. Quando a gente fala que quer a participação popular, que quer de forma organizada os conselhos, eleito nos bairros, eleito nos canteiros de obras, na mineração, nos locais de trabalho, na metalurgia, é porque quem vai dar a regra para onde deve ser investido, toda a riqueza que é produzida no nosso Estado, é o povo. Não vai ser mais essa turma que está lá em cima, que tem muitos bons salários e muitas benesses, que inclusive é a nossa proposta, de fato cortar o salário dessa turma. Não pode um deputado estar ganhando o que está ganhando, com o tanto de assessoria que tem, com as verbas que tem, de gabinete, mas um monte de coisa que a gente sabe que eles têm. E muito menos um governador, no momento de crise, tem um salário do que está, se está falando que está em crise. Como é que tem um salário que tem e não propõe a redução no valor de um salário de um operário que está numa fábrica, que está num canteiro de obra, num operário especializado, que varia aí na faixa aí de 2 a 3 mil reais? Por que eles não propõem isso? Aí ficam falando que tem que cortar na carne, mas o cortar na carne deles é mandar trabalhador embora,
é processo de terceirização para garantir o lucro dos grandes bancos, através da dívida. Então, nós do PSTU defendemos os conselhos populares de forma organizada, votados, inclusive com o poder da população revogar, para que as pessoas possam participar lá dentro de forma organizada e exigir que, de fato, o que se constrói de riqueza no país, no Estado, que seja investido aqui. Deixa eu só, Jordana, a gente já estourou, assim, primeira parte, mas como a gente entrou em propostas suas, vamos só fazer mais uma no meio ambiente, só para você ter a oportunidade de falar um pouco dessa área. Tudo bem. Então, candidato, a gente tem em Minas Gerais várias questões ambientais a serem sanadas, né? Aí, exemplo da mineração, que a gente usa ainda hoje, né, em pleno no século XXI, métodos de séculos passados, né? Temos a questão das barragens de rejeitos, que ameaçam aí não só a população, várias cidades, mas também temos a questão das bacias hidrográficas, né? Nossos rios estão assoreados, estão morrendo, estão poluídos. O senhor tem alguma proposta para as bacias hidrográficas de Minas? Minas, dizem, né, que Minas é a caixa d'água do Brasil, mas temos ainda vários municípios, né, que lançam seu esgotamento sanitário nos leitos desses rios, né? A gente sabe também que tem efluentes industriais e a própria extração mineral que ocorre em algumas localidades de forma ilegal. O senhor tem alguma linha de atuação para a questão ambiental, principalmente da questão hídrica? Então, a gente, né, eu falei há pouco aí, inclusive, da questão da Samarco, né, que levou vidas embora, que, né, destruiu o meio ambiente de uma vasta região aqui do nosso estado. E a questão do lucro para essas empresas, para os acionistas delas, para os donos, eles estão acima de qualquer coisa para eles. Está acima da vida dos trabalhadores que morrem nos ambientes de trabalho, está acima das mutilações que acontecem todos os dias nas nossas fábricas, está para além de tudo. Eles não se preocupam com a vida das pessoas, eles se preocupam se os números deles estão mudando lá em cima para melhor e se eles estão se enriquecendo cada dia mais diante da exploração do solo e da classe trabalhadora do nosso estado. Então, quando a gente fala da importância dos conselhos populares, é por isso, porque a população vai estar envolvida em todos os processos, inclusive na mineração. E eu tenho certeza que a população estando ali presente, e não sendo como prioridade a questão do lucro, e sim a melhoria na qualidade de vida das pessoas, de forma bem dividida aí, o que a gente tem de riqueza, com certeza o meio ambiente vai ser prioridade. Porque as pessoas que moram ali, que residem ali, que têm um conhecimento do Estado, jamais vão querer que o meio ambiente seja danificado e traga prejuízo aí para os seus filhos, filhas, netos, parentes, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar com investimento, para que, inclusive, a questão do esgoto que você falou que é julgado, os resíduos que são julgados pela indústria nos nossos rios, né, para que isso tenha um tratamento eficaz e que não seja julgado nos nossos rios, na nossa água, aí, nessa riqueza que Minas Gerais tem. Bom, vamos lá, candidato. Agora vamos dar uma acelerada para a gente contemplar todos os assuntos, os temas. Na sua campanha, muito se fala sobre uma convocação popular para uma rebelião. Isso. E a gente queria saber mais, assim, como que funcionaria esse movimento, como funcionaria um governo pautado numa rebelião popular. Hoje, a situação que o nosso povo vive, né, é uma situação muito difícil. Nós temos aí 28 milhões de desempregados no país. Aqui em Minas nós temos 3 milhões. O momento que a gente vive é de uma crise política e de uma crise econômica. E essa crise política que a gente está vendo, grandes questões de corrupção, né? Grandes partidos, políticos antigos envolvidos aí nesses escândalos de corrupção. E isso traz um prejuízo enorme para a população. Porque para eles serem corruptos também tem os corruptores que financiam isso. E, com isso, traz um prejuízo enorme. Então, nós vivemos um momento político onde a população tem que se levantar. Não podemos deixar continuar acontecendo essa questão que é a corrupção, que traz muito prejuízo para a classe trabalhadora e para o povo pobre. E também na crise econômica, né, que hoje, além de todo esse desemprego que existe, está difícil pagar um bujão de gás por mês. Está difícil pagar essa energia cara da forma que é. Está difícil o transporte público, que não, o transporte, né, que hoje é ofertado nos grandes centros, é um transporte que não atende as pessoas e é caro. A gasolina é muito caro, a alimentação muito cara.
Então a classe trabalhadora sofre com escândalos de corrupção, com os ataques aos seus direitos, através da reforma trabalhista, da terceirização irrestrita, né, que retira direitos históricos da classe trabalhadora, que foi aprovada agora recentemente, e que vem sendo atacada inclusive por governos anteriores, e sofre com toda essa situação da dificuldade de sobreviver sem emprego. Então, por isso que nós do PSTU entendemos que tem que haver uma rebelião. E nós sabemos que os trabalhadores têm disposição para fazer essa rebelião e estão muito satisfeitos com tudo que está acontecendo, que foi o que eu citei aqui há pouco. É muito difícil, está muito difícil sobreviver sendo um trabalhador aqui no nosso país. Está muito difícil. Então, nós estamos chamando uma rebelião da classe trabalhadora nesse sentido. Porque no ano passado, 40 milhões de trabalhadores fizeram uma greve geral no nosso país no dia 28 de abril. Pararam várias cidades, várias indústrias, vários canteiros de obra, vários setores da mineração, transporte, de conjunto a classe trabalhadora do serviço público parou. Contra a reforma trabalhista, contra a terceirização restrita, contra a reforma da Previdência. Posteriormente, teve o Ocupa Brasília, em maio, 150 mil trabalhadores e trabalhadoras numa guerra ferrenha lá durante 4 horas, com o Exército e com as forças militares, que foram a mando de Temer, para enfrentar os trabalhadores que lá estavam querendo que enterrasse essas reformas, que não fossem aplicadas. E, posteriormente, o Movimento Brasil Metalúrgico, onde as patronais FIENG e Fiesp vieram para cima, querendo a imediata aplicação da reforma trabalhista dentro dos acordos e das convenções coletivas. Os metalúrgicos de ponta a ponta do país se uniram, fizeram mobilização e a patronal não colocou essas cláusulas nas convenções e nos acordos. Posteriormente, veio a greve dos caminhoneiros, muito pesada, que colocou o governo na corda bamba. E que se não tivesse traição de parte das centrais do movimento sindical, porque a CSP com Lutas mandou uma carta para as outras centrais, chamando, naquele momento que os caminhoneiros pararam, a convocar uma greve de todos os outros trabalhadores, porque tinha apoio da população. A população estava do lado dos caminhoneiros e nós reivindicamos a luta dos caminhoneiros também. Só que as centrais sindicais, parte delas, né, as grandes centrais, mandaram um documento para a CSP com Lutas informando que queriam mediar aquela situação. O caminhoneiro não estava querendo mediação ali. O caminhoneiro estava querendo que garantisse o seu direito, inclusive com pautas para a população. E, posteriormente, nós tivemos a greve dos petroleiros, nós tivemos a greve dos professores, inclusive da rede municipal, da rede estadual, que aquilo mostra que existe uma vontade de rebelião de mudar esse país. E agora, recentemente, nós tivemos a greve da CSN, aqui 15 dias atrás, né, que inclusive teve um interdito proibitório por parte da Justiça do Trabalho, de forma errada e contra os trabalhadores, que estavam ali manifestando o seu direito de greve, e a Justiça foi contra. E também, agora, nós já, até ontem, né, estávamos no 9º dia de greve dos metalúrgicos de Itaúna, da empresa Corrade. Então é nesse sentido, com todas essas lutas, com toda a vontade que a gente vê que a classe trabalhadora está, e com a necessidade de mudar e destruir o sistema capitalista e construir uma revolução socialista, que o PSTU faz aqui um chamado à rebelião. Candidato, vou só insistir, desculpa, Cris, o senhor ser mais breve, tá? A gente tá, já tudo bem. Reta final, tudo bem. Tempo aqui para ser abordado. Então, candidato, pelo que eu entendi, seria uma rebelião pacífica, e entre aspas, né, sem uso ou emprego da violência real, né? Porque a gente já vive um país muito polarizado, né? Atualmente, politicamente, ideologicamente, e com esse crescimento de ações violentas que a gente vê todo dia, inclusive o senhor citou vários casos, né, de genocídios nas periferias, contra jovens, a exemplo do ataque do candidato à presidência, né, recentemente aqui em Juiz de Fora, incitar essa rebelião popular pautada nesse discurso de revolta não seria perigoso, inclusive contra a própria democracia? Então, o perigo, nós já estamos vivendo ele a todo momento, né? O nosso povo morre de fome, o nosso povo morre de falta de emprego, o nosso povo morre de falta de atendimento médico, o nosso povo morre por falta de moradia, morre por falta de saneamento básico, morre por várias situações. E a violência que existe, ela é por parte do sistema capitalista, que oprime o povo pobre, que oprime, né, os LGBTs, que oprime, através do racismo no nosso país, a violência contra os negros nas periferias. Então, violência é essa que nós estamos vivendo. Violência é o sofrimento que os trabalhadores têm de ter que trabalhar uma jornada excessiva de trabalho e no fim do mês não conseguir nem pagar as suas dívidas, né? Então, nesse sentido,
com a vontade do trabalhador, com a disposição do trabalhador, dificilmente a violência, algum dia que eu me recorde, no tempo que eu milito no movimento sindical, teve algum tipo de violência da parte da classe trabalhadora para cima de qualquer que seja a pessoa. O que acontece muitas das vezes é que o aparato do Estado, através da polícia militar, através do exército, que é mandado pelos governos, que é violento para cima da classe trabalhadora quando se tem uma greve, quando se tem uma luta. Né? Mas não é da parte da classe trabalhadora, não. A classe trabalhadora tem direito de assumir o controle nesse momento. Candidato, uma das suas propostas, talvez seja a mais polêmica, é deixar de pagar a dívida que o Estado tem com a União, e o seu partido a nível nacional também tem essa mesma proposta de deixar de pagar a dívida pública. Como que isso seria feito e como que o Estado iria contornar aí depois os maus fazeres? O negócio que o valor que é destinado para o pagamento dessas dívidas é muito alto, né? E assim, a cada ano se renova aí, onde os grandes bancos, né, na compra dos títulos aí da dívida pública, eles têm em torno por ano aí de 18% a 20% daquilo durante o ano, né? Então, o que acontece? Com toda essa grana que vai para a mão dos bancos, inclusive tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que é de fato para garantir o pagamento dos grandes bancos, né? E aí estipula um teto dos gastos, é onde a gente dá uma batalha grande para que se de fato tenha responsabilidade social no nosso país. Não podemos deixar o nosso povo à míngua igual está hoje. Então, nesse sentido, se a gente para de pagar, nós vamos ter dinheiro para investir no plano nosso de obras públicas, que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar a possibilidade de melhorar a economia do Estado e do país. Só para pegar o gancho da pergunta do Rafael, deixar de pagar dívida provavelmente vai espantar investimentos, pelo menos a iniciativa privada. E isso não é incoerente para um Estado já em crise? Então, um dos motivos, né, é porque, na verdade, nós temos que, inclusive, esclarecer esse negócio do Estado em vida, né? Porque se conceder uma benéfica para as grandes empresas aí, de desoneração de 13 bilhões. Hoje eles falam que a dívida é de 8 bilhões. Então, só por aí você já vê que tem um problema aí. Nós exigimos uma auditoria drástica e profunda para onde está indo esse dinheiro. Tem que pegar por aí. E aí, a questão do capital privado, quanto que as mineradoras deixam de royalties para o Estado aqui? 0,2%. É uma mixaria, né? Então, se a gente trabalha com o não pagamento da dívida, nós vamos pegar esse dinheiro e investir aqui no Estado. Candidata, pegando essa questão que a Cris falou recentemente, dessa polarização aqui no Estado, as pesquisas que estão sendo divulgadas, elas mostram novamente, né, a tendência aqui no Estado à polarização entre PT e PSDB. Na sua opinião, por que partidos como o PSTU não conseguem acirrar a disputa nas eleições? Nós temos um problema de falta de democracia, claro, nas eleições, né? Se você pegar aí Anastasia, em torno de 5 minutos de TV. Pimentel, em torno de 4 minutos. Eu, como governo pelo PSTU, candidato a governador, tenho 5 segundos de TV. Então, o espaço que a gente tem é igual esse que está concedido para vocês aqui. É que a gente vai tentar chegar até as pessoas. É no nosso panfleto, nas fábricas, nos canteiros de obras, nos locais. Agora, por si só, eles já têm todo esse tempo de TV para entrar dentro das casas das pessoas e nas grandes emissoras de rádio e apresentar o programa deles, que ano a ano eles vêm apresentando, que não muda de fato a realidade das pessoas. Então, ao não ter essa democracia no processo eleitoral, que inclusive nós não somos convidados para debate, porque se a gente for para um debate com esses governantes que estão aí, nós queremos pôr esses pontos aqui, esclarecer e mostrar para a população para quem que estão privilegiando. Mas nós não somos convidados. Né? Então, o nosso tempo de TV é curto, nós não somos convidados para os debates, e tem toda uma movimentação do grande empresariado que financia esses governantes para depois agir pelos interesses deles e prejudicar a população. Então, nesse sentido que eles têm uma grande vantagem nas eleições aí. Candidato, muitíssimo obrigado pela participação. Nós que agradecemos aí esse espaço aí, precisando da gente, estamos à disposição.